Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma introdução bíblica, mais um livro da Bíblia, dessa vez a Carta aos Efésios. A Carta aos Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que está em prisão em Roma, uma das cartas chamadas Cartas da Prisão, e ele teve um objetivo e propósito nessa carta, ok? Vamos ver algum deles. Diferente das outras cartas, a Carta aos Efésios não foi motivada por nenhuma circunstância especial. Então, como a carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios, que trata de problemas específicos da igreja, essa carta não, ela não foi criada com o objetivo, escrita com o objetivo de tratar coisa específica, porém tratar da unidade interna das congregações e necessidade de um estilo de vida genuinamente cristão. Ora, se essa carta ela trata de coisas tão importantes para todas as igrejas e todas as congregações, ela foi chamada de uma carta encíclica, que significa a carta circular, que foi escrito a um círculo de igreja da Ásia Menor por volta de 90 depois de Cristo. Então, a carta que trata de coisas profundamente importantes para a vida espiritual da igreja, a vida, o comportamento dos irmãos, a ética, a importância da gente entender os fundamentos básicos da vida espiritual em Cristo. E aí, ela é basicamente dividida nessas 5 partes, fala da grandeza de Deus, fala da exaltação do Cristo, da salvação, da posição dos fiéis em Cristo e da batalha espiritual. Quando essa carta relata a importância de Deus e sua grandeza, no capítulo 1 é uma aula sobre o poder sobrenatural de Deus, porque ela fala sobre o Pai, fala sobre o Filho e fala sobre o Espírito, ainda no capítulo 1. O Pai planejando a salvação, o Filho executando e o Espírito sendo o selo da salvação. Então, no versículo 5 fala que Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Fala também do poder sobreexcelente que opera pela força do seu poder, ok? Em transformar, em ressuscitar o Cristo, ok? Tirando-o da morte e pondo-o à sua direita. Então fala de Deus e sua grandeza logo no capítulo 1. Em seguida, nós vamos ver, ainda no capítulo 1, falando que o Cristo ele está acima de todo principado e toda potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Então fala do poder do Cristo, que sujeitou tudo debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas constituiu Cristo como cabeça da igreja. Então, além do poder de Deus ter tirado o Cristo da morte e ressuscitado, colocou ele sobre todos acima de todas as potestades, de todo o principado, ele é o nome acima de todo nome e ainda o colocou como cabeça da igreja. A respeito da salvação, fala que nós estávamos perdidos, mortos, nós estávamos vivos humanamente falando, mas espiritualmente nós estávamos mortos. Então fala que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, por isso que nós somos salvos pela graça. Fala que esses fiéis que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que se renderam a ele fez desses dois povos, que eram chamados judeus e cristãos, circunciso, não circunciso, desses dois povos ele fez um só, além de nos ressuscitar e nos colocar juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, além de ressuscitar a nossa vida através do Cristo, através do poder do Cristo na cruz e nos dando a salvação, ele fez desses dois povos, desfez a inimizade de judeus e não judeus, fez esses dois povos num só chamado igreja, num lugar chamado igreja. Ok? Então, aqueles dois povos fez um novo homem. No versículo 15 do capítulo 2, ele revela essa história, revela esse segredo que estava oculto em Deus e que foi revelado em Cristo. Tá certo? E mostra também a dificuldade de nós vivermos isso. Nós temos dificuldade de vivermos tudo isso no mundo espiritual porque existe uma batalha espiritual. Porém, esse Deus poderoso, ele nos revestiu de toda a armadura para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá certo? É importante a gente entender que a palavra-chave dessa carta é andar. Não só andar com as pernas, mas um comportamento de vida, um modo de vida. Então ele fala no capítulo 4, andar no Espírito, certo? Andar no Espírito, sendo dirigido por ele, sendo guiado por ele. Andar em nova vida, não mais na velha vida, do versículo 17 ao 32. Fala também sobre andarmos em amor um para com os outros. Fala também sobre andarmos como filhos da luz e fala para andarmos em sabedoria. O que é andar com sabedoria? Andar com sabedoria para com seu cônjuge, para com os líderes, para com a sua família, para pai,
para com o filho, filho para com o pai, e essa palavra andar fica marcada nessa carta porque ela trata de um comportamento, ela trata de um comportamento genuinamente cristão. Então, uma carta riquíssima que nós só temos a crescer na leitura dela. Um grande abraço a todos e Deus os abençoe em nome de Jesus.